Escute bem, terráqueos, pois esta é uma oportunidade que só ofereço aos guerreiros dignos. Finalmente, o Seja Membro está ativo. Deixe-me explicar. Tornando-se membro, você ganha algo mais do que a simples glória. Você terá acesso antecipado aos vídeos, vai saber os segredos antes dos outros e provar o seu valor. Além disso, como membro, seu nome será imortalizado. Sim, imortalizado como um protagonista de um verdadeiro manhwa. Imagine isso, uma lenda terráquea com seu nome. E isso não é tudo. Membros terão acesso a vídeos exclusivos, algo especial para guerreiros que merecem um conteúdo poderoso. E ainda poderão falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Sim, eu me dou o trabalho. Afinal, até guerreiros lendários precisam se conectar. Mas atenção, isso não é para qualquer um. Apenas os mais bravos, os que realmente entendem o valor de fortalecer a causa, vão ajudar este canal a trazer um vídeo novo todos os dias. Pense bem, cada vez que você apoia, está incentivando uma nova criação, um novo capítulo dessa jornada. Porque quando os Saiyajins lutam juntos, somos imbatíveis. Então, o que está esperando? Torne-se membro agora. Mostre que é mais do que um simples espectador. Prove que é digno do poder Saiyajin. Este canal precisa de guerreiros fortes e você está sendo convocado. Em um mundo dominado por necromantes, o poder é tudo. Neste universo, cada vez que um necromante derrota outro, ele absorve seus poderes, ficando mais forte a cada vitória. E é aí que nosso protagonista entra. Ele não apenas chegou ao topo, ele dominou, tornando-se tão imparável que coroaram como o Deus da Morte. Mais tarde, até mesmo os deuses se cansam. Então, o que ele fez? Ele volta no tempo, decidido a viver uma vida simples. Mas a grande pergunta é se alguém com tanto poder consegue realmente ficar longe de problemas. Com seu retorno abalará o mundo até o âmago. Vamos mergulhar nessa história e descobrir. Este é o rei chamado Rei da Morte, Karnak, governante do Reino dos Mortos. Necropia, uma terra desprovida de qualquer traço de vida. Em meio a esses campos desolados, ergue-se um grandioso castelo, um único em Necropia, abrigando segredos insondáveis, com pilares dourados intermináveis, ornamentos exuberantes, murais magníficos e um salão de mármore que se estende por vastos corredores. O castelo também ostenta esculturas esculpidas com detalhes impecáveis. No coração deste palácio está o símbolo do poder absoluto, o mestre de tudo. Ele é o soberano indiscutível de Necrópia. Esse ser é o Rei da Morte, Karnak, que transcende todas as barreiras e controla a própria morte. Após um século, ficou claro que os humanos não foram feitos para controlar forças tão poderosas quanto a morte. Em seus dias de mortal, Karnak era filho de um bastardo de uma família nobre, em decadência. Ele perdeu a mãe muito cedo, enfrentou pressões dos outros nobres e aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Com uma sede insaciável por poder, ele se deparou com um códice proibido sobre necromancia e desviou-se do caminho humano. Pouco depois, Karnak levou todos os habitantes do reino à morte. O quarto rei marshal e 3 grandes magos tentaram resistir, mas ele os transformou em seus servos. Até os guardiões do mundo tentaram impedi-lo, mas quando Karnak converteu o último guardião, o imperador dragão Gratéria, em seu vassalo, ele colocou seu destino como o mais poderoso de todos os necromantes. 70 anos se passaram desde então, e Karnak começou a questionar o seu propósito. O que pode fazer um corpo que não passa de ossos? Ele ansiava por sentir o calor do sol, a brisa suave, ou até mesmo a dor perfurando sua carne, preferindo tudo isso à sua experiência seca e vazia. Contudo, ainda havia esperança. Ele olhou para uma tábua de pedra, envolta em chamas púrpuras. Alguém entrou no salão, o saudando como o senhor de todos os mortos e conquistador da vida e da morte. Esse cavaleiro era Baros, comandante das Legiões da Morte. Karnak informou que os preparativos estavam prontos, e Baros, surpreso, notou a confiança de seu mestre. Karnak havia um plano: voltar no tempo e recuperar os prazeres da carne. Baros questionou se suas existências desapareceriam se falhassem. Com uma risada, Karnak disse que se Baros ainda tivesse arrependimentos, ele o deixaria para trás. Baros, sem hesitar, afirmou que não tinha nenhum arrependimento. Era tudo ou nada. O jovem mestre estava ansioso para reviver os dias em que ainda era humano. Uma luz púrpura emanou da tábua, consumindo lentamente. Quando recobraram a consciência, Karnak ouviu uma voz familiar
ar despertando. Um homem loiro perguntou se ele estava bem. Ao ver seu rosto, Karnak reconheceu. Era Baros, e sua forma antiga. Eles riram das aparências um do outro, relembrando os velhos tempos. Ao olhar em volta, Karnak percebeu que estava no momento exato de sua primeira jornada como necromante. Ele viu o códice na mesa, o mesmo que levou por aquele caminho. Sua mão emitiu uma luz púrpura, e ele queimou o livro, satisfeito com o poder que ainda possuía. Baros, preocupado, perguntou se era sensato destruí-lo, mas Karnak, confiante, disse que tudo o que importava estava em sua memória. Para ele, era melhor eliminar do que arriscar enfrentá-lo novamente no futuro. Baros, percebendo quão meticuloso seu mestre era, brincou, dizendo que Karnak estava ainda mais charmoso. Enquanto exploravam a cidade, ouviram o som dos seus estômagos roncando. Eles ficaram radiantes com a possibilidade de sentir fome e saborearem comida. Foram tomados por uma alegria incontrolável. Baros, emocionado, chorou de felicidade. Afinal, após tanto tempo sem sentir o gosto de nada, aquela experiência foi um verdadeiro presente. Ambos se emocionaram, reconhecendo que arriscar suas vidas tinham valido a pena. Karnak e Baros dividiam uma refeição simples, quando Baros reclamou que Karnak estava comendo demais, dado o orçamento apertado. Rindo, Karnak comentou que só o cheiro da comida já era o suficiente para deixá-los nas nuvens. Ao lado deles, foi servida uma galinha assada suculenta, que chamou sua atenção. Ele nem imaginava que o local ofereceria uma comida tão requintada. Baros se perguntou quanto custaria, e Karnak brincou, dizendo que a única forma de conseguirem comer algo assim seria se resolverem dar um fim nas pessoas para comer a galinha. Baros, alarmado, pediu que ele se acalmasse, lembrando que eles se sentiram derrotados facilmente naquela situação. Em meio à conversa, Baros percebeu algo estranho e alertou Karnak. Suando, ele comentou que a viagem no tempo parece ter alterado algumas coisas. A bolsa deles, de repente, estava cheia de moedas de prata. Internamente, Karnak questionou onde tudo começou a dar errado, lembrando que a condição financeira da família Gard deveria ser péssima, com seu avô, o Barão Gide, deixando uma série de dívidas após um negócio mal sucedido. Ele, o filho bastardo, sempre suportou a situação de desprezo da família. A origem do dinheiro era um mistério, e ele ponderou se o feitiço de regressão teria falhado. Voltando ao presente, os dois olhavam a galinha assada. Baros propôs usarem o dinheiro para comprá-la, e ambos ficaram animados só de imaginar o sabor. Decidiram pedir 2 galinhas, uma para cada. Em pouco tempo estavam tão cheios que seus botões quase estouraram. Baros, sonolento, comentou que precisava descansar, e Karnak concordou que deveriam dormir assim que voltassem. Enquanto seguiam para o lar, Karnak sentiu uma nostalgia pelo lugar, mas Baros estava receoso, temendo que tudo ainda fosse o mesmo. Ao se aproximarem, estranharam os guardas de postura respeitosa na entrada do portão. Karnak confirmou que estava no local certo, embora a propriedade estivesse surpreendentemente bem cuidada. Um dos guardas o saudou, chamando Karnak de Nosso Senhor, o que deixou ambos pálidos de surpresa. Ao entrarem, foram informados que Karnak era o chefe da família há 1 ano. Perplexo, Karnak mal conseguia processar as palavras. O mordomo Tapel se aproximou e perguntou se ele tinha alcançado o objetivo de sua jornada. Ainda sem entender totalmente, Karnak respondeu vagamente, enquanto tentava absorver a estranheza da realidade em que agora se encontravam. Tapel, o mordomo, expressou que o falecido senhor e Isabela teriam ficado contentes. Karnak e Baros ficaram surpresos ao descobrir que o pai e a madrasta de Karnak haviam falecido. Tapel contou que, após a morte de Tesli e Farel, a situação parecia sombria, mas que agora as coisas estavam melhores. Isso fez Karnak entender como se tornou chefe da família, mas ele estava furioso por não saber o que realmente aconteceu com seus familiares. Ele deduziu que o objetivo de sua jornada deveria ter sido aperfeiçoar a necromancia. Baros sussurrou que Karnak jamais admitiria o verdadeiro objetivo, e Karnak concordou, dizendo que inventou a desculpa da jornada por isso, embora se perguntasse por que precisaria de necromancia naquela situação. O mordomo notou a expressão de preocupação de Karnak, mas Baros rapidamente explicou que o jovem mestre estava apenas cansado da longa viagem. Tapel se desculpou por sua insensibilidade e encorajou a descansarem. Ao fechar a porta, Karnak e Baros se cumprimentaram com alegria pelo desempenho teatral, comentando que merecia um prêmio por sua atuação convincente. Baros perguntou qual
qual seria o próximo passo, já que a situação estava claramente diferente. Karnak revelou que tinha um plano para momentos como aquele. Fariam uma investigação enquanto todos dormiam. Mais tarde, naquela noite, enquanto Tapel dormia profundamente, Barons entregou a Karnak as ervas que preparou. Karnak deu início à inspeção da mente, queimando as ervas e liberando uma fumaça roxa. A névoa entrou no nariz de Tapel, fazendo abrir os olhos sem suas pupilas. Envolvido em uma névoa azul, ele se curvou e respondeu ao seu mestre. Karnak ordenou que Tapel explicasse como as finanças da família Gard haviam melhorado e como ele se tornou o chefe. O espírito de Tapel descreveu os eventos de 4 anos atrás, quando o segundo filho da família, durante um treinamento, encontrou uma vasta mina de cobre. Surpreso, Karnak sempre pensou que as minas eram desculpas para esconder o dinheiro sujo. Baros concordou e assumiu que neste caso a mina era real. Quando Karnak perguntou por que todos da família morreram, o espírito explicou que a mina estava localizada em uma zona neutra entre as famílias Gard e Dentor, o que levou a uma guerra. Sr. Rudolf, o mais habilidoso do Dentor, matou o pai de Karnak, o jovem mestre Tesley, o primogênito. O segundo irmão, Farel, perdeu as pernas e tirou a própria vida em desespero, enquanto a baronesa, impactada por tudo isso, faleceu logo depois. Assim, Karnak, embora ainda jovem, foi nomeado como sucessor, com a condição de que o cessar-fogo com a família Dentor durasse até ele se tornar o chefe oficial. Karnak descobriu que, em vez de continuar a guerra, ele solicitou um duelo de julgamento contra o Visconde Dentor, sobre o nome de Lian, a deusa da lua e da justiça. Baros e Karnak ficaram chocados ao ouvir que ele tomara uma decisão tão impulsiva. O duelo de julgamento era uma batalha que só termina com a morte de um dos lados. Baros comentou que era uma escolha suicida, mas Karnak agora entendia o motivo de seu eu do passado ter optado por este caminho. O espírito contou que o duelo estava marcado para daqui a um mês. Karnak e Baros ficaram pálidos ao perceber que a data estava próxima. No dia seguinte, Karnak preparou a refeição com várias guloseimas para Baros, como uma forma de agradecimento pelo trabalho árduo. Baros comeu alegremente, até que perguntou se era seguro descansar tanto com um duelo tão próximo. Neste momento, Karnak sugeriu que Baros pudesse lutar em seu lugar. Baros imediatamente percebeu que as guloseimas eram uma tentativa de suborno, então ele começou a recusar, mas Karnak segurou seu braço, lembrando de suas habilidades. Baros explicou que suas vitórias passadas foram graças à necromancia de Karnak, e que ele precisaria de muito mais treinamento para estar à altura do desafio em apenas um mês. Ao ouvir isso, Karnak brincou, dizendo que ele deveria parar de comer então. Baros, irritado, sugeriu que procurasse alguém talentoso na Ordem dos Cavaleiros, mas Karnak lamentou que se alguém qualificado estivesse disponível, não estariam naquela situação. Baros então afirmou que a única solução era recorrer novamente à necromancia, e ambos se prepararam para enfrentar o que estava por vir. Karnak percebeu o motivo pelo qual não havia aprendido necromancia. Ele admitiu a Baros que a prática era proibida, mas lembrou o companheiro de uma vez em que estavam fugindo, perseguidos por pessoas que acreditavam que quem os capturasse receberia a bênção de Alian. Naquela ocasião, eles conseguiram eliminar a casa, usando necromancia. Embora não soubesse como tinham sido descobertos, os sacerdotes de Alian acusaram Karnak como responsável, chamando-o de demônio e rotulando como um necromante. Enquanto Karnak murmurava um feitiço, evocando almas errantes para apagar o destino dos vivos com a luz do abismo, as pessoas ao redor ficaram em pânico ao testemunhar o uso da magia negra. Eles levantaram os plaquetes de Guardiã, relíquias sagradas da Ordem de Alian, que afastam o mal, mas todos foram atingidos. Baros e Karnak então fugiram antes que os outros conseguissem alcançá-los. Intrigado, Karnak questionou como haviam descoberto sua necromancia, já que o livro dizia que ninguém saberia. Baros explicou que aparentemente civis, magos e cavaleiros podiam perceber, mas os sacerdotes eram a exceção, o que surpreendeu Karnak. De volta ao presente, Baros comentou rindo sobre aqueles tempos tortuosos, e Karnak respondeu que foi o início de uma lenda. Baros entendeu o plano e comentou que a ideia era usar a necromancia sorrateiramente, enquanto fingiam um combate normal. No entanto, Karnak sabia que os juízes do duelo eram sacerdotes, e usar sua necromancia só levaria a repetir o passado. Baros sugeriu que pegassem algum dinheiro e fugissem, mas Karnak recusou, dizendo que seria uma vergonha, já que todos os seus familiares
morreram e o povo gostava dele. Varus brincou que poderia continuar com sua atuação de bom líder, enquanto Varus cuidava dos preparativos do seu funeral. Karnak insistiu que não era apenas a atuação e pediu a Varus que sentasse, pois tinha uma ideia, embora arriscada. Enquanto isso, no forte ao norte de Dentor, os cavaleiros desfrutavam de um breve descanso. Sir Randolph foi questionado por Sir Bridge sobre as preparações para o duelo. Sr. Randolph, confiante, respondeu que não precisaria se preparar para enfrentar alguém tão inexperiente como Karnak, mas Bridge o alertou para não subestimar seu oponente. Internamente, Bridge sabia que Randolph era praticamente invencível, mas tinha a impressão de que o novo Sr. Karnak devia ter algum plano ao solicitar o duelo. Ao mesmo tempo, um mercador apareceu no campo de treinamento, e Bridge, irritado, mandou os cavaleiros retornarem às suas posições. O mercador, na verdade, era Varus, disfarçado, com um bigode loiro que fazia sentir-se esperto. Em segredo, Varus aproveitou para observar o ambiente, descobrindo que Randolph era forte em combate direto, mas vulnerável em movimentos previsíveis, sendo inexperiente em técnicas avançadas. Varus estava convencido que Karnak não venceria em apenas um mês de treinamento. De repente, uma jovem loira apareceu atrás dele, perguntando se ele tinha negócios com seu irmão Randolph. Varus rapidamente ativou suas habilidades de atuação, fingindo estar encantado com a presença dela, e para desviar a atenção, mostrou a ela alguns lenços de design único que trazia como mercadoria. Encantada, ela não desconfiou do disfarce de Varus. Mais tarde, no salão de treino particular da mansão, Varus voltou animado para contar a Karnak suas descobertas. Ao chegar, porém, encontrou Karnak quase sem forças, mal conseguindo respirar. Em pânico, Varus começou a sacudi-lo, mas Karnak, fraco, pediu para parar, pois acabara de treinar suas 50 voltas de corrida. Varus comentou com humor que a resistência do jovem mestre ainda estava muito baixa, perguntando por que ele precisaria treinar tão intensamente. Varus explicou que a condição física atual de Karnak não teria chances contra Randolph. De fato, o treino tinha apenas começado. O verdadeiro desafio incluía fazer 100 flexões, 100 balanços de lanças e 100 agachamentos. Karnak, que antes era um mago, sabia que nunca seria páreo para o cavaleiro em combate corpo a corpo, mas estava determinado a tentar. Com 15 dias restantes para o duelo, Karnak continuava sua rigorosa rotina de treinamento. Varus o orientava incansavelmente, colocando Karnak à prova, enquanto ambos se preparavam para enfrentar o desafio final, sabendo que sua única chance de vitória residia no trabalho árduo e na estratégia certa. Agora, mais musculoso, Karnak fazia agachamentos com 2 sacos de areia nos ombros, lutando visivelmente para completar os exercícios, mas persistindo. Foi então que Varus entrou e o elogiou pelo progresso em tão pouco tempo, mesmo que ele próprio estivesse treinando o dobro. Com o problema de resistência resolvido, era hora de passar para o treinamento de esgrima. Varus entregou uma espada a Karnak, instruindo-o a segurá-la corretamente, mas seu desconforto era evidente. Karnak parecia o cavaleiro mais desajeitado que se podia imaginar. Com algumas correções de postura feitas por Varus, o jovem finalmente entendeu a posição básica, mas Varus comentou que se conseguisse manter essa postura, ao menos não seria decapitado em um único golpe. Em seguida, Varus avisou que iria atacá-lo, e Karnak tentou avisar que iria contra-atacar, mas antes que pudesse terminar a frase, já havia sido atingido. Karnak percebeu que o movimento de Varus foi extremamente rápido, e Varus então orientou a voltar para a posição de combate. Embora lutasse para se defender, Karnak mal conseguia manter a postura, enquanto os ataques incessantes de Varus continuavam, até que no último golpe ele sentiu um impacto pesado e foi empurrado para trás. Varus explicou que a diferença de força era o motivo pelo qual o cavaleiro facilmente dominavam civis em combate. Ele enfatizou que Karnak precisaria manter sua postura e esquivar dos próximos ataques, pois cavaleiros nunca dão a chance de contra-ataque. Frustrado, Karnak exclamou que era impossível contra-atacar. Varus então revelou que o objetivo do treinamento era exatamente esse. Karnak precisava apenas mostrar sua determinação em lutar para impressionar Randolph. Varus explicou que Randolph gostava de exibir suas habilidades na frente dos espectadores, mas se percebesse que seu oponente estava disposto a lutar, se veria forçado a encerrar rapidamente o combate, para proteger sua honra. Karnak memorizou essa instrução. 5 dias antes do duelo, Karnak já estava mais acostumado a se mover com a armadura de combate, até conseguindo iniciar ataques próprios. Varus incentivava a gritar alto durante os golpes, para
intimidar o oponente. Em um dos movimentos, Karnak conseguiu bloquear um ataque, mas a força do impacto o fez cambalear e cair contra a parede, de cabeça para baixo. Irritado, Baros o lembrou que se tentasse truques assim, seria facilmente abatido, e o único movimento permitido era rolar no chão para se esquivar. No dia seguinte, Karnak começou a praticar a técnica de esquiva rolando. Há 3 dias do duelo, ele já rolava com mais velocidades e reflexo aprimorados. Em pouco tempo, ele conseguiu rolar com agilidade, deixando de parecer uma pedra tentando escapar para salvar sua própria vida. Mesmo assim, ele estava exausto e pensava que poderia morrer antes mesmo de enfrentar Randolph, devido ao treinamento severo. Neste ponto, Baros se aproximou, satisfeito com o progresso do mestre, e revelou que iriam começar a última etapa de treinamentos, as técnicas de espada dos 4 reis marciais. Surpreso, Karnak não imaginava que Baros conhecia tais habilidades. Baros explicou que havia aprendido a maioria dessas técnicas, já que os 4 reis eram seus subordinados. Ele acrescentou que a única técnica que não conhecia era a do rei marcial Rafael, pois ele havia resistido até o fim. Como punição, Karnak o transformou no guardião do palácio. Voltando ao treinamento, Baros anunciou que ensinaria a técnica do rei marcial Leum e garantiu que precisaria apenas de 1 dia para dominá-la. O dia de combate finalmente chegou. O palco estava montado na fronteira entre Dentor e Gard. Nobres e cavaleiros de várias regiões se reuniram para assistir, muitos confiantes na vitória fácil de Sir Randolph. Enquanto isso, os plebeus de Gard torciam por Karnak, na esperança de que seu senhor conseguisse vencer. O primeiro a entrar na arena foi Karnak, seguido por Baros, com uma expressão de confiança no rosto. Um sacerdote então pediu silêncio e explicou que ambas as casas reivindicavam a posse das minas de cobre, e o combate definiria o proprietário. Karnak, da casa Gard, aproxime-se e enfrente a deusa. Sir Randolph, de Dentor, aproxime-se e enfrente a deusa, anunciou o sacerdote. Ele também explicou que, de acordo com as regras, um ajuste no equipamento havia sido feito com base nas habilidades dos lutadores. Ambos então fazem seus juramentos, prontos para o confronto. Em nome da deusa, os guerreiros então juraram lutar com honra. O sacerdote então anunciou que a balança da justiça revele a verdade. O julgamento por combate começará agora. Os 2 oponentes se encararam, e logo foi notado que Sir Randolph empunhava apenas uma espada de madeira, enquanto o nosso prota estava totalmente equipado. A expectativa aumentava entre os presentes. Randolph quebrou o silêncio, afirmando que a diferença de equipamento não mudaria o resultado, e avançou primeiro. Ele desferiu um golpe pesado, que Karnak bloqueou com o escudo. A força do impacto era clara, e Karnak aproveitou para provocar, dizendo que a verdade só se revelaria no final. Ambos os guerreiros retomaram suas posições, mas Randolph iniciou um novo ataque. Os moradores de Gard estavam satisfeitos ao ver que seu senhor conseguia se manter no combate, enquanto Baros observava, achando que o duelo seguia conforme o esperado. Karnak pensou que deveria se ater ao que havia treinado e gritou: "Venha com tudo!" A determinação em seu olhar chamou a atenção de Randolph, que, embora reconhecesse a falta de habilidade de Karnak, admirou seu espírito de luta. Então Randolph levantou sua espada e anunciou que elevaria o nível de combate. Karnak sentiu a energia de seu adversário aumentar, percebendo que já não seria possível bloquear com o escudo. O golpe de Randolph fez o chão explodir ao impacto, e Karnak foi forçado a usar seu movimento secreto, rolamento em velocidade máxima. Em questão de segundos, ele estava fora de perigo. Surpreso com a técnica desajeitada, Randolph ficou sem palavras, enquanto o público ria da maneira como Karnak rolava para se esquivar. O sacerdote e alguns espectadores ficaram impressionados. Aproveitando o momento, Karnak jogou o escudo e provocou, dizendo que não precisaria mais dele, chamando Randolph de tartaruga lenta e porco musculoso. A provocação enfureceu Randolph, que não acreditava estar sendo zombado por alguém que sequer parecia saber usar uma espada. Determinado a encerrar a luta, ele atacou novamente, enquanto Karnak desafiava: "Dê o seu melhor." A postura de Karnak chamou a atenção dos espectadores, que notaram semelhanças com a técnica do rei marcial Deland. Muitos começaram a acreditar que seu senhor treinava as técnicas do rei marcial, elevando a confiança do público de Gard. No entanto, Randolph, um cavaleiro experiente, não se deixou enganar, pensando que Karnak não tinha habilidade para executar corretamente uma técnica tão avançada. Randolph proclamou que traria justiça em nome da deusa Alian, e acreditava que a vitória já estava garantida. Por outro lado, Karnak estava aflito apenas com o olhar do seu oponente, lembrando-se de que Baros lhe dissera durante o treino que não precisaria dominar a técnica, apenas imitá-la, pois seu verdadeiro plano era outro. De volta ao combate, uma série de ataques cada vez mais intensos foi desferida. Karnak amaldiçoava Baros mentalmente, mas lembrava-se de que precisava resistir. Mesmo chorando internamente,
Finalmente, ele bradou: "É só isso, Cavaleiro Dentor? Acha que isso basta para derrotar a linhagem da Casa Guard?" As palavras confusas deixaram Randolph ainda mais irritado, pois apesar de estar sendo golpeado, Karnak continuava a provocá-lo, conquistando o coração dos espectadores, alguns dos quais choravam, tocados por sua determinação. Baros sorria de satisfação, ciente de que Karnak estava ileso graças ao treinamento rígido. A provocação persistente fez Randolph perder a paciência, e ele avançou impetuosamente. Esse era o momento aguardado, e Baros lembrou a Karnak de se preparar. No treino, Baros o instruía a mudar para uma posição defensiva e cravar a espada no chão no momento certo, pois Randolph provavelmente miraria nas pernas para eliminar seu movimento. Quando o golpe veio, Karnak conseguiu bloquear com um movimento preciso, surpreendendo Randolph. Imediatamente, Karnak desferiu um corte diagonal para cima, com sua espada, em um ângulo inesperado que demonstrava não só técnica, mas também uma audácia renovada. Karnak ajustou o aperto na espada, permitindo-lhe desferir outro golpe, um movimento conhecido como duplo gancho ascendente. Randolph não conseguiu bloquear, e o chão ficou salpicado de sangue. Nosso prota ofegava pesadamente. Aquele movimento especial havia drenado suas forças. No entanto, uma risada baixa surgiu. Era Randolph questionando se aquilo era tudo que Karnak tinha. Orgulhoso, ele zombou, dizendo que até um gatinho arranharia com mais força. Só de olhar para Randolph, Karnak percebeu que a situação estava complicada. Os sacerdotes, assistindo de cima, começaram a se preocupar, e os plebeus perderam a esperança, lamentando que milagres não existem e que a realidade era cruel. A fé na vitória de Karnak parecia desvanecer. Randolph então falou, admitindo que havia baixado a guarda, e que por isso seria alvo de piadas entre seus pares. Mas nosso prota respondeu que já estava arriscando a vida ali, e que a única preocupação de Randolph era zombar dele. Em vez de parecer desesperado, Karnak exibiu um sorriso diabólico, e disse a Randolph que sua vitória seria ainda mais doce por fazê-lo lamentar depois. Randolph sentiu incômodo ao ver aquele sorriso, como se fosse ensaiado. O pequeno corte que Karnak havia infligido começou a emitir uma fumaça negra. Confuso, Randolph percebeu que a fumaça estava se expandindo, emanando do seu próprio corpo. Guardas e o sumo sacerdote ficaram chocados, reconhecendo o que aquela aura negra representava. Randolph tentou dissipar a aura com um golpe, mas ela continuava a envolvê-lo. Desesperado, ele gritava, perguntando o que era aquilo. Enquanto Randolph estava distraído, Karnak aproveitou a brecha e avançou, exclamando que não importava quais truques sujos seu oponente usasse, ele não perderia. No entanto, as pernas de Randolph foram rapidamente cobertas pela aura negra, e ele executou um poderoso chute, lançando Karnak para fora da arena, com tamanha força que causou um impacto no chão. Os espectadores se perguntavam como Randolph havia conseguido exibir tamanha força, e notaram que ele agora controlava a aura negra. Baros, sempre um mestre da encenação, gritou: "É necromancia! Esse poder vem do diabo!" Aquela declaração era tudo o que os sacerdotes precisavam. O sumo sacerdote ordenou a todos que derrotassem Randolph, proclamando que esse combate agora era para trazer justiça contra seres impuros. Mesmo antes que os guardas pudessem se aproximar, Randolph os afastou com um único golpe, enquanto a aura negra ao seu redor crescia ainda mais. O sumo sacerdote então declarou que sem dúvida era necromancia e ordenou que todos o detivessem. Enquanto isso, Randolph, ainda sem entender o que acontecia, golpeava freneticamente a aura negra. Do outro lado, Karnak, que já havia se recuperado do chute, observava com um sorriso provocador, movendo seus dedos casualmente. A aura negra cobria Randolph como um manto. Um dos guardas comentou que parecia que Randolph estava sob o controle de uma maldição. O sacerdote explicou que aquilo acontecia porque Randolph não tinha habilidade suficiente para controlar a aura e que não havia outra opção, senão matá-lo. Randolph gritou em desespero enquanto o caos reinava. Lágrimas se formaram em seus olhos, pois não acreditava que aquilo estava acontecendo. A aura negra o imobilizou. Sem defesa, ele foi atingido pelas armas dos guardas. Depois de alguns momentos, a aura negra começou a se dissipar e o local ficou em completo silêncio. Um dos guardas confirmou a morte de Sir Randolph, declarando que ele não respirava mais. O sumo sacerdote ordenou que enviasse oficiais para investigar a propriedade do Visconde Dentor e anunciou que o veredito havia sido alcançado. O combatente de Dentor invocou um poder obscuro durante o julgamento sagrado, um ato que desonra o nome da deusa. Com firmeza, o sacerdote proclamou que a vitória pertencia a Karnak, barão de Guard. Horas após o ocorrido,
vozes ecoavam pela propriedade de Dentor. Diversos objetos, cobertores, relógios e outros estavam marcados com símbolos de necromancia. A irmã mais nova de Randolph tentou negar, dizendo que todos esses itens haviam sido comprados recentemente de um vendedor. Mas um dos sacerdotes encontrou uma garrafa misteriosa no quarto de Randolph. Ele alegou que o frasco era uma fórmula para crescimento capilar, já que Randolph sempre sofreu com a queda de cabelo. Mas foi interrompida pelo sacerdote e declarou que a garrafa era uma evidência clara de necromancia. Uma audiência seria realizada em breve. Dias depois, na propriedade de Jester, uma refeição suntuosa foi servida, comemorando a recente vitória. Alguém comentou que aquela comida era melhor do que qualquer outra durante o treinamento. E claro, os que se banqueteavam eram um grande dueto, Baros e Karnak. Durante a celebração, Baros perguntou ao seu mestre como ele havia pensado em um feitiço como aquele. Karnak respondeu que precisava fazer o que fosse necessário para vencer, e que o plano só funcionaria graças à impetuosidade de Randolph. Karnak disse a Baros que morrer por usar necromancia durante o julgamento não era tão ruim quanto morrer sem uma tentativa de estratégia. Com um sorriso astuto, Karnak revelou que não era ele quem usaria necromancia, mas sim Randolph. Curioso, Baros perguntou qual era o plano. Karnak então explicou que eles fariam uma encenação, algo que dominavam como ninguém. Observando a disposição da arena, ele concluiu que os oficiais estavam distantes suficientes para serem facilmente enganados, em que em meio ao combate os sacerdotes teriam dificuldade de identificar quem de fato estava conjurando o feitiço. Além disso, ele revelou que o feitiço era extremamente poderoso e de nível avançado, o que afastaria qualquer suspeita sobre ele. Havia, porém, um único problema. Era necessário que Randolph perdesse um pouco de sangue. Sendo o antigo comandante do exército do Rei da Morte, Randolph seria facilmente ferido em combate, facilitando a execução do plano. Voltando ao momento presente, Karnak refletiu sobre o árduo treinamento que enfrentou. Embora tenha considerado Baros pior que o próprio diabo, também reconheceu o esforço que colocara naquilo. Mesmo assim, Baros se perguntou por que a Ordem estava tão convicta de que Randolph havia utilizado necromancia. A resposta estava no grande templo de Helen, da Ordem de Alian, onde um bispo conversava com um sacerdote sobre a investigação dos poderes obscuros de Dentor. Como se tratava de uma questão importante, o bispo queria ouvir apenas fatos confirmados. O sacerdote apresentou um frasco com um objeto misterioso e afirmou que não era um item de necromante comum. Usando o frando transcendente, a deusa havia alertado que os atributos correspondiam à escuridão do apocalipse. E claro, o culpado era nosso prota, que estava eufórico por ver a sorte sorrir para ele nesta vida. Baros, animado, perguntou a Karnak sobre o futuro das minas, agora que a família Dentor estava fora do caminho. Karnak respondeu que por essa razão precisava fortalecer ainda mais sua necromancia. Isso pegou Baros de surpresa, que questionou sobre o que faria caso a Ordem descobrisse. Com um sorriso, Karnak respondeu que precisaria encontrar uma maneira de usar a necromancia sem ser descoberto. 3 meses se passaram, e Karnak continuou a explorar maneiras de aprimorar suas habilidades. Agora, estavam tentando um novo método, concentrando uma esfera de energia escura que se formava na mão direita, coletando a energia negativa da luz da lua. Após canalizar essa energia, ele começou a purificá-las, deixando apenas energia pura. No final, processou-a para criar magia, e finalmente funcionou. Esta nova forma de magia foi nomeada de Magia do Caos. No dia seguinte, Baros treinava em um combate de demonstração. Ele refletia sobre os 3 meses desde que começou a treinar como soldado, para se tornar um cavaleiro de Gard. O problema era que Baros era claramente mais forte que os outros soldados. Seus oponentes era Sir Gilaman, um experiente soldado de Jester, que após alguns minutos pediu para que parassem o treino, enquanto recuperavam o fôlego. Gilaman agradeceu a Baros pela demonstração e confessou que tinha muito a aprender com ele. Gilaman até sugeriu que Baros poderia ser mais forte que o cavaleiro de Gard, mas o jovem, humilde, respondeu que ainda tinha muito a aprender. Mais tarde, Gilaman convidou Baros para beber com outro soldado, mas ele recusou, explicando que seu mestre lhe havia atribuído uma tarefa importante. Após a despedida, Baros aproveitou o tempo livre para pegar alguns lanches e encontrar Karnak. Contudo, ao entrar na sala, foi quase atingido por um feitiço poderoso, pois Karnak não esperava que ele entrasse sem bater. Surpreso, Baros perguntou sobre o novo feitiço, notando que não parecia com necromancia. Karnak elogiou a percepção dele e explicou que o feitiço estava mais alinhado ao uso de mana. Naquele mundo, existem 4 caminhos para transcender a força humana: a aura de batalha dos cavaleiros, a mana dos magos, a divindade dos clérigos e, finalmente, a necromancia, que lida com a força da morte e escuridão. Essa força transcende, acumula apenas energia adequada ao corpo de cada um.
Uma vez atingido o nível suficiente, se transforma em poder. Porém, uma vez que a alma é vinculada a uma força, não é possível utilizar outra. Varus sabia que por já ter usado necromancia, seria impossível para Karnak manipular a mana. No entanto, nosso prota explicou que não havia mudado de poder. Estava, na verdade, acessando uma segunda fase da necromancia. A necromancia utiliza a energia da morte e a energia corrupta, que é como a mana impura. Por conta disso, Karnak se adaptou bem a ela, já que teve uma infância marcada pela degradação. Mas assim como existem alimentos feitos com métodos pouco convencionais, como fermentados, essa energia também foi processada, removendo qualquer sensação repulsiva ou impura. Ele basicamente filtrou as emoções negativas, como ódio e rancor, deixando apenas a energia pura, da escuridão e da morte. E então a transformou em mana. Karnak explicou que foi assim que completou seu mana do caos, que visualmente se assemelhava à mana comum. Diante dessa descoberta, o jovem mestre sentiu-se seguro de que poderia fingir ser um mago. Varus, porém, se perguntou se ele poderia usar o mesmo nível de força de que Karnak possuía antes. Com a expressão séria, Karnak explicou que com muito poder vem grandes complicações, mas por hora ele só precisava de energia suficiente para proteger seu território. Alguns dias depois, estávamos na floresta próxima ao território de Gard. Cadáveres de mortos estavam espalhados pelo chão, resultando de uma operação de limpeza realizada pelos cavaleiros e soldados. O capitão então ordenou que se retirassem, sem saber que um novo monstro já espreitava. Subitamente a criatura saltou, com a boca aberta, pronta para arrancar a cabeça do capitão. Alguém alertou o capitão, mas o ataque estava próximo demais para que ele reagisse a tempo. Felizmente, um cavaleiro com reflexos rápidos, Varus, interveio, desferindo um golpe poderoso que matou o monstro instantaneamente. Varus comentou que havia se atrasado um pouco e perguntou a Sir Gilliman se ele estava bem. Gilliman agradeceu, dizendo que agora se sentia seguro por estar com um cavaleiro oficial. Nosso herói finalmente se tornara um cavaleiro oficial. Ele respondeu que os elogios o deixaram um pouco sem jeito. Dos relatórios, Varus descobriu que os monstros estavam agindo de maneira mais estranha, como os chamados Snarls, que estavam 2 vezes mais fortes. Gilliman comentou que achava que um certo rumor era verdadeiro. Curioso, Varus perguntou sobre o rumor. Esse rumor referia-se ao oráculo da deusa, uma profecia enviada à ordem. O vazio abrirá sua boca e vomitará o destino proibido. Será uma escuridão que apagará a luz, uma escuridão que ceifará vidas. No tempo certo, as dificuldades surgirão e bestas obterão poderes errados. Os monstros acordarão e caminharão pela terra. O rei da morte descerá e pintará o mundo com sangue e lágrimas, sendo o fim que anuncia a destruição. Após o anúncio desse oráculo, os monstros ficaram mais agressivos e necromantes tornaram-se incontroláveis, o que causou acidentes em toda parte. A ordem religiosa do continente anunciou o oráculo para evitar o caos e iniciou uma luta contra essas forças, sob a bênção de uma deusa. Voltando aos dois, Varus perguntou ao seu mestre por que o oráculo não existia antes da regressão e por que o passado continuava mudando. Karnak, levemente irritado, respondeu que ainda não tinha informações suficientes. Varus suspeitava que os rumores falavam sobre eles, mas Karnak estava hesitante, pois o oráculo antecedia a regressão. Enquanto conversavam, Varus refletiu sobre o motivo do incidente de Randolph ser abafado tão facilmente e perguntou se deveriam fazer algo sobre o colapso iminente do mundo. Karnak respondeu com sarcasmo, perguntando o que poderiam fazer, já que eram apenas nobres de terras esquecidas. Ele provocou, dizendo que não sabiam quem era o verdadeiro rei da morte entre eles, mas se destruir o mundo fosse fácil, eles já teriam feito isso. Varus se preocupava com os heróis e acreditava que eventualmente os humanos os descobririam, mas Karnak, despreocupado, sugeriu confiar nas forças naturais do mundo. 7 dias depois, um sacerdote da ordem Lael, da deusa do sol, os visitou para pedir sua cooperação em uma missão. Ao ouvir isso, Varus e Karnak souberam que estavam encrencados. O sacerdote explicou que haviam encontrado um necromante na cidade de Dara, que havia fugido para Gard. Acreditavam que ele estava escondido em uma floresta próxima. Então, pediram um guia. Varus lançou um olhar significativo para Karnak, como se lhe pedisse para recusar. Contudo, Karnak, após um suspiro, sorriu e respondeu que jamais rejeitaria assuntos relacionados à deusa. Varus ficou pálido, espantado com a resposta do jovem mestre, que prometeu enviar alguém para ajudar. O sacerdote agradeceu a cooperação e partiu. Logo depois, Varus repreendeu Karnak, lembrando de sua promessa para não se envolver em assuntos mundanos. Karnak, porém, explicou que era uma oportunidade para entender melhor a situação. Ao cair da noite, na floresta, um homem corria, tentando escapar dos perseguidores. Desesperado, ele prometeu
prometeu vingança, mas rapidamente foi cercado por tochas e soldados. O comandante o chamou de necromante demoníaco e declarou que aquele era seu fim. O necromante, furioso, percebeu que havia caído em uma armadilha. Os soldados exigiram que se rendesse, o que irritou ainda mais. Enfurecido, ele soltou gritos e invocou espectros, enquanto os soldados ativavam seus amuletos de proteção. Os espectros atacavam os soldados e Karnak, observando a distância, comentou como a cena o deixava insano. Ele e Baros estavam sentados no alto de um galho, assistindo ao caos. Era hilário como Karnak se irritava, porque o homem não só errou o feitiço, mas também a execução. Baros, entediado, comentou que o necromante nem sequer sabia o básico. Karnak apontou que o homem estava fugindo novamente. Era o momento certo para agirem, pois planejava interceptá-lo antes que os soldados o subjugassem. O necromante encontrou uma caverna na floresta e entrou exausto, respirando pesadamente, pois gastara mais poder do que previa. Planejava se esconder e acender uma fogueira, mas, para sua surpresa, 2 homens já estavam sentados ao redor da chama. Baros reconheceu a chegada do necromante, expressando sua preocupação. Karnak elogiou o rapaz por ter bons olhos e encontrado o esconderijo usual deles. O necromante, desconfiado, perguntou quem eram aqueles 2. Karnak respondeu que já havia pessoas à procura dele, mas o necromante se sentiu insultado e invocou seus servos, planejando usá-los para ganhar tempo, dizendo que eles já haviam provocado sua própria destruição. Os espectros flutuavam ao redor de Baros e Karnak. Baros se perguntou qual era o plano, já que não podia cortar aquelas criaturas, e Karnak o insistiu a ficar parado, pois ele mesmo testaria seu caos da mana. O Necro, por sua vez, tentou escapar da caverna. De repente, ouviu uma explosão e viu seus espectros sendo pulverizados. Karnak e Baros emergiram de uma fumaça e perguntaram para onde ele iria. Karnak usou um feitiço de ocultação e fez chover bolas de fogo sobre os espectros. O necromante, surpreso, achou que Karnak era apenas um mago, mas percebeu que ele era mais poderoso do que imaginara. Encurralado, o necromante invocou um espírito maligno, um espectro colossal. Baros comentou o quanto o homem era enérgico, enquanto Karnak o olhava com nojo por chamá-lo de espírito maligno, quando o nome correto era espectro. O necromante debochou, afirmando que viu o medo nos olhos de Karnak. Com um ar irritado, Karnak ordenou: ajoelhe-se, e o espectro caiu de imediato, de joelhos diante dele. O Necro ficou surpreso e questionou se Karnak também era o necromante. Em resposta, Karnak pisoteou a cabeça do espectro, zombando da ignorância do necromante. Ele mostrou um feitiço de magia verde, mencionando que era uma técnica própria, sua especialidade, e então uma grande mão verde se transformou, agarrando o necromante. Depois, o homem ficou envolvido em uma névoa azulada. Karnak ordenou que se levantasse e o homem o chamou de mestre. Karnak o interrogou sobre como havia adquirido seus poderes e ele respondeu que foi por sorte, relatando que estava em um beco, afundado na bebida, quando uma escuridão o envolveu, conferindo-lhe poder. Ao perceber que havia ganhado a autoridade do apocalipse da profecia, usou esse poder para se vingar de todos que odiava, e então fugiu para a mansão. Karnak o interrompeu, afirmando casualmente que ele não passava de um ninguém. Baros então perguntou se Karnak planejava usar o controle mental dele, já que ele tinha uma adaga consigo. Karnak concordou, afirmando que precisava encobrir tudo. Com sangue derramado, fizeram parecer que o necromante tirara a própria vida. Baros se surpreendeu ao ver Karnak absorver o poder do homem, pois ele sempre evitava magias impuras. Karnak explicou que precisava investigar o poder, mas só absorveu uma pequena quantidade para não despertar suspeitas. No entanto, sentiu-se estranho. Baros perguntou se ele estava bem, enquanto ouvia os soldados se aproximando. Karnak respondeu que havia algo peculiar no poder. Alguns dias depois, uma barreira foi erguida em um cômodo. Baros perguntou se era tão sério a ponto de exigir uma barreira à prova de som. Karnak explicou que não era uma coisa comum. Ele revelou que, ao examinar o poder coletado, percebeu que ele próprio era a causa. Baros, confuso, disse que não fazia sentido no contexto da linha do tempo em que eles estavam. Karnak admitiu também que estava incerto, pois tinha certeza de que aquele poder se alinhava perfeitamente ao dele. Baros perguntou como isso era possível, e Karnak relembrou o motivo pelo qual escolheram a regressão, em vez de possessão. Baros respondeu que era porque os corpos possuídos não suportariam o poder espiritual que possuíam. Karnak confirmou e explicou que tinham muito poder e tentaram se condensar em corpos frágeis. Assim,
decidiram abandonar seus poderes e dividir suas almas, para regressar aos corpos originais. No entanto, o poder de Karnak não foi totalmente deixado no futuro. Após deixar seu corpo e usar a energia para criar o lapso temporal, ele se tornou algo entre o corpo e um espírito, e seus poderes de necromancia se ligaram ao espírito. Esses poderes atravessaram o passado junto com sua alma, mas seu corpo não conseguiu suportar o poder, então acabou liberando grande parte dele. Baros ficou pálido ao perceber que os poderes de Karnak também haviam vindo do passado. Karnak confirmou, acrescentando que essa energia expulsa tornou-se a escuridão do fim. Baros suspirou, refletindo sobre o poder trazido de volta e espalhado para acabar com o mundo, e pensou que talvez não houvesse esperança para eles. Ele sugeriu que Karnak talvez pudesse recuperar seu poder, já que ele ainda obedecia aos seus comandos. Karnak, enojado com a ideia, perguntou sarcasticamente se uma moeda que ele deixasse cair na rua voltaria rolando até ele. Baros gritou de frustração, e Karnak finalmente percebeu que era inútil confiar no mundo, visto que ele mesmo já havia tentado destruí-lo uma vez. Agora, eles precisariam agir, ainda que relutantes. Baros então perguntou o que Karnak planejava fazer. Ele respondeu que investigaria outras manifestações da escuridão do fim. Baros suspirou, supondo que eles acabariam voltando a uma vida modesta, mas Karnak o tranquilizou, dizendo que ele viveria bem, sob o brilho do sol. A dupla percorreu o caminho a cavalo, e Baros parecia se divertir, comentando que a situação não parecia tão ruim, talvez porque não estavam sendo perseguidos. Karnak relembrou os problemas anteriores, enquanto Baros notava a ausência de bandidos, que costumava atacá-los constantemente. Karnak explicou que agora pareciam ter algum tipo de proteção, então os bandidos evitavam se aproximar. Baros comentou que era bom ter recursos, então eles deixaram a propriedade sob o pretexto de estarem treinando e seguiram para Dart, pois foi lá que o último necromante foi capturado e adquiriu seus poderes. Era possível encontrar pistas ali. Baros perguntou se Karnak tinha alguma magia de rastreamento para localizar a escuridão do fim, ao que Karnak respondeu que ficariam à moda antiga. Ele perguntou se Baros ainda lembrava dos lugares por onde haviam passado no passado. Finalmente, chegaram à entrada de Dart e à guilda de aventureiros local, o melhor lugar para obter informações, já que eles dispunham de diversos relatos. No passado, Karnak e Baros conseguiam ocultar sua identidade como aventureiros, e agora isso provava ser mais uma vez útil. Karnak avisou que desta vez seria diferente, pois não precisariam se tornar aventureiros. Foram até a recepção, onde Baron entregou uma bolsa cheia de moedas. O recepcionista, animado, os cumprimentou calorosamente e confirmou que eles buscavam informação relacionada à escuridão do fim. Baros, em tom sério, fingiu ser um cavaleiro e disse que o seu senhor estava preocupado com as criaturas em seu território. Karnak acrescentou que precisava de cada detalhe. O recepcionista explicou que houve muitos pedidos relacionados à escuridão do fim recentemente, e graças a isso, ele tinha bastante informação. Ele colocou uma pilha enorme de documentos sobre a mesa, deixando Karnak e Baros impressionados, que começaram a analisar os papéis, mas a maioria era falsa. Havia incidentes estranhos, como fraudes ou até um cachorro comendo uma galinha, todos atribuídos à escuridão do fim. O recepcionista notou a falta de informações úteis e perguntou se deveria filtrar os documentos inúteis, mas Karnak recusou, dizendo que queria ver tudo. Baros ia reclamar, mas Karnak tocou em seu ombro com uma mão brilhante e usou uma mensagem mágica, um sistema de conversa furtiva criado por ele com magia do caos. Karnak explicou a Baros que às vezes as informações importantes se escondem no meio dos documentos aparentemente inúteis. Baros reclamou que isso levaria mais tempo do que esperado. A atenção deles foi atraída por um grito. "Por que ninguém acredita em mim?" Um homem ruivo exclamou que havia um necromante maligno em sua cidade e que queria fazer uma denúncia, mesmo que ninguém acreditasse. O recepcionista perguntou se ele já havia relatado isso ao templo, e o homem respondeu frustrado que o templo também não acreditava nele. O recepcionista sugeriu que ele explicasse a situação primeiro. O homem contou que recentemente um estrangeiro chamado Cleo chegou à cidade e ocupou a mansão abandonada. Cleo cativava as pessoas com seu sorriso, e o homem não entendia de onde ele tirava tanto dinheiro, sendo tão jovem. Cleo promovia festas na cidade e conquistava todas as jovens, com habilidade estranha. Em meio às lágrimas, ele mencionou que até sua noiva, Emily, se apaixonou por Cleo. Os ouvintes resumiram a história como a de um jovem rico atraente sendo popular na cidade, algo que não parecia envolver magia sombria, mas como um típico galã endinheirado. Eles disseram ao homem ruivo que ele estava exagerando. O recepcionista educadamente informou que não poderia aceitar a denúncia, mas ofereceu a opção de contratar um aventureiro mediante a pagamento. O homem ficou chocado com o valor
e saiu da guilda enfurecido. Os homens que ouviram a história riram, dizendo que ele deveria controlar seu ciúme, supondo que o homem achou que todos se mobilizariam se ele mencionasse necromancia. Baros estava ligeiramente frustrado por não ter encontrado nada de útil. Ele sugeriu que fosse a um bom restaurante próximo. Quando estavam saindo, o recepcionista garantiu que os informaria caso algo novo surgisse. Enquanto caminhava, Baros comentou que havia achado Cleo suspeito. Karnak respondeu que sim. Baros então questionou por que alguém como Cleo, bonito e rico, escolher um vilarejo em vez de uma cidade. Karnak sabia que havia apenas uma razão. Cleo estava atrás de algumas jovens inocentes. Ele desconfiava de algum tipo de magia negra e por isso apressaram-se, chegando ao vilarejo ao entardecer. Ao chegarem, Karnak tentou abrir uma passagem a uma barreira, mas Barrow percebeu que a barreira era precisa e complexa. Até um sacerdote experiente teria dificuldade em detectar. Isso reforçava a ideia de que Cleo era habilidoso. Karnak, porém, ainda considerava a hipótese de ser apenas uma barreira simples, e decidiram investigar se Cleo estava envolvido em artes sombrias. Karnak também cogitava que o homem pudesse ser apenas um necromante comum. De repente, um homem em vestes religiosas apareceu, chamando-os. Ele se apresentou como Alas, um inquisidor de primeira ordem, da Ordem da Terra, servo de Atoba. Esse título invocava sua posição elevada. Karnak então se apresentou como Barão de Gard, acompanhado por seu cavaleiro Baros. O sacerdote, percebendo que eles não eram simples aventureiros, perguntou os que traziam ali. Karnak explicou que havia rumores estranhos e ao passar pela região quis averiguar. O sacerdote, animado, pediu-lhes um favor, assegurando que era algo importante para a deusa e que não tinha nada de estranho. Quando questionado, ele sussurrou que suspeitava da presença de um necromante na cidade. Karnak e Baros ficaram surpresos com o conhecimento da ordem sobre o assunto. Ambos estavam preocupados e perguntaram por que o sacerdote estava sozinho. Ele suspirou, explicando que a ordem não agiria sem provas concretas, especialmente diante de tantas informações falsas ultimamente. Para ele, ser rico e bonito numa cidadezinha era fácil, bastando um pouco de dinheiro e uma aparência não tão bronzeada. O sacerdote observou Baros, notando sua armadura e o corpo bem treinado, e supôs que ele não era fraco. Convidou-os para ajudá-lo, e Karnak e Baros, embora irritados, decidiram acompanhá-lo, precisando também confirmar algumas suspeitas. Baros, preocupado que eles descobrissem que Karnak era um necromante, foi alertado por ele sobre apagar a memória do sacerdote, mas Baros protestou, dizendo que ninguém fica são após tal experiência. No vilarejo, o grupo foi recebido pelo chefe da igreja local, Gra, e pela freira Júlia. Gra assegurou que Cleo era uma grande ajuda para a cidade e que ele não estava relacionado com necromancia. A freira comentou que outro sacerdote havia passado ali, mas já partira. Alas disfarçou sua decepção com um sorriso e comentou que era bom que eles estivessem bem, pois isso significava que ninguém estava em perigo. Após a recepção, Gra informou a Cleo sobre a chegada de outro inquisidor. Cleo ficou irritado com o que chamou de ratos, que continuavam a aparecer, rangendo os dentes de raiva. Em seus aposentos, Karnak e Alas conversaram sobre o fato de todos terem uma opinião positiva sobre Cleo. Karnak sugeriu que todos talvez estivessem sendo enganados. Alas decidiu que seria mais produtivo confrontar o próprio Cleo. Mesmo à noite, a mansão estava envolta em um campo azul. Cleo andava pelo corredor e foi notado por uma empregada, que olhou como se estivesse hipnotizada. Cleo a tranquilizou, trocando uma despedida, comentando para si mesmo o quão impressionante era o poder de seu charme e a fragilidade da mente humana. Enquanto isso, o campo de proteção alertou Cleo sobre novos visitantes. Ele se preparou para lidar com eles, querendo simplesmente mandá-los embora. Ao encontrá-los, ele ficou intrigado, pois usavam mantos e pareciam estar tentando roubar as pinturas, carregando um grande saco. Os invasores admitiram que haviam sido pegos e pediram dinheiro a Cleo, já que ele estava ajudando o povo da cidade. Cleo os desprezou, indignado por ter se preocupado à toa. Os ladrões tentaram intimidá-lo, afirmando que lhe ensinariam uma lição. Cleo exalava uma aura intimidadora, enquanto dizia aos intrusos que eles eram um lixo indigno, insuficientes até para servirem de sacrifício. Ele os atacou, mas um feitiço os formou ao redor dos ladrões, deixando Cleo surpreso ao ver um feitiço sagrado. Os ladrões tiraram suas vestes, revelando que haviam previsto a reação de Cleo, e que ele mostraria sua verdadeira identidade facilmente. Alas, satisfeito, comentou que o plano deles tinha se mostrado eficaz, e Cleo percebeu que havia sido descuidado e que agora precisava se livrar deles imediatamente. Ele invocou criaturas do submundo, e vários zumbis surgiram. Alas informou a Baros e Karnak que compraria algum tempo para eles. Baros atacou habilmente os zumbis, enquanto Karnak usava flechas mágicas, atingindo os alvos diretamente no peito. Encurralado, Cleo decidiu acelerar seu plano e invocou uma
besta do submundo. Uma luz vermelha intensa caiu no chão, revelando um cavaleiro demoníaco com chifres pontiagudos, asas largas e corpo musculoso. Cleo estava confiante de que seus oponentes não poderiam lidar com esta nova ameaça. Alas então sacou seu cajado e lançou um feitiço de dissipação sagrada contra o cavaleiro demoníaco, banindo em uma luz amarela, suave e quente. O cavaleiro gritou enquanto desaparecia, resistindo ao desaparecimento. Cleo, furioso, reconheceu que os três não eram adversários qualquer e decidiu revelar sua verdadeira forma. Com um grunhinho, ele começou a crescer, rompendo suas vestes, enquanto uma luz vermelha envolvia seu corpo musculoso. Surpreso, Alas não teve tempo de lançar outro contra-feitiço. Ele tentou alertar Karnak e Baros, mas os dois já avançavam contra Cleo. Baros desferiu vários golpes, enquanto Karnak lançava uma série de flechas mágicas, uma das quais atingiu o peito de Cleo, que caiu no chão derrotado. Alas precisou de um momento para entender o que acabara de acontecer, notando que apesar de suas habilidades individuais medianas, Karnak e Baros demonstraram uma incrível sinergia. Baros perguntou ao sacerdote se deveria acabar com Cleo ou poupá-lo. Alas respondeu que cuidaria disso. Com um cajado brilhante, extraiu o miasma sombrio das feridas de Cleo, capturando essa energia em uma garrafa. Como Alas esperava, tratando-se da escuridão do fim. Ele comentou que só lhe restava limpar o corredor, quando foi subitamente golpeado na nuca, caindo inconsciente. Baros segurou o corpo de Alas, e Karnak explicou que agora eles poderiam seguir com seus próprios planos. Sentados ao lado do corpo de Cleo, observaram a escuridão do fim, contido na garrafa. Baros perguntou a Karnak se ele tinha descoberto algo interessante. Karnak deduziu que Cleo sempre fora necromante e aproveitara a chance de absorver parte da escuridão. Ele também percebeu que Cleo era parte de um culto que venerava Tsaranik. Baros, surpreso, achava que Karnak era um deus da morte, mas Karnak explicou que, segundo o evangelho do culto, Tsaranik é o deus da morte e renascimento, responsável por purificar o mundo através da morte para criar um novo paraíso. Karnak também descobriu que com o poder sacerdotal poderia refinar a mana caótica com facilidade. Baros perguntou se esse era o motivo pelo qual Karnak se uniria ao sacerdote. Karnak confirmou, já que o mana caótico, sendo o poder necromântico selado, poderia ser purificado facilmente. Agora Baros entendia por que Karnak ajudara o sacerdote para experimentar a divindade, que havia dobrado sua mana, equiparando a um mago de quarto círculo. Após deixar a garrafa nas mãos do sacerdote, Baros sugeriu observar os artefatos no futuro, o que Karnak concordou, mencionando até a ideia de roubar de uma igreja. Eles então acordaram o sacerdote, e Baros atuou preocupado. Pela manhã, Alas, envergonhado por ter caído em uma armadilha, percebeu que Karnak e Baros tinham desempenhado bem seus papéis. Ele assegurou à cidade que a igreja ajudaria a restaurar a paz. Quando se despediram, Alas desejou-lhes bênção. No fundo, continuava desconfiado e decidiu investigar mais sobre eles. Enquanto isso, Karnak e Baros, alheio a essa intenção, estavam nos arredores da cidade de Dara, interrogando um homem que fora virado de cabeça para baixo, com água sagrada escorrendo pela cabeça. O homem, admitindo ser um necromante, concordou em contar tudo o que sabia. Após conseguir as informações desejadas, Karnak e Baros caminharam pela rua à noite. Karnak estava satisfeito com a quantidade de dados que haviam reunido. Naquele dia, tudo estava fluindo bem, e Baros informou Karnak que entraria em contato com Atoba para resolver o caos que haviam deixado. Eles haviam capturado diversos necromantes, algo que Baros não esperava, considerando que Alas pedira ajuda sem sequer conhecê-los. Karnak respondeu que isso apenas demonstrava o quanto precisavam de auxílio, e que a Ordem provavelmente investigara ambos após o incidente em Galatal. Contudo, mesmo que a investigação fosse a fundo, a única informação que encontrariam seriam que Karnak havia perdido sua família para necromantes. Naturalmente, achariam que ele buscava vingança, caçando necromantes, já que a igreja frequentemente lhes trazia casos importantes, gratuitamente, e eles ofereciam muitas relíquias. Karnak não tinha do que reclamar. Baros sugeriu que era hora de voltar, mas Karnak respondeu ainda não. Era engraçado como Baros assumia que Karnak queria coletar cada fragmento, mas ele explicou que estava apenas bloqueando os caminhos de onde o poder se espalhava. Observando bem, a energia se expandia através de portais, e Karnak estava investigando onde eles surgiam. Baros comentou que levaria pelo menos 3 meses, e presumiu que algum evento significativo estava prestes a acontecer. Ao abrir a porta, uma carta caiu, e Karnak a pegou, acreditando que fosse da Ordem de Atoba. A carta informava que Alas desejava vê-los pessoalmente para explicar mais detalhes. No templo de Atoba, Alas recebeu com entusiasmo. Ele os apresentou a Rean e Sirai Allen,
um espadachim da Guilda dos Aventureiros. Baros e Karnak se lembravam de Sairai como alguém que despertara sua energia marcial aos 20 anos e estava ganhando fama recentemente. Rheanne era um mago avançado. Em seu mundo, magos e usuários de energia marcial eram classificados em níveis conforme seu poder. Quanto mais círculos um mago possuía, mais avançado eram seus feitiços. Um grande mago de 10º círculo transcendia os limites humanos. Karnak havia investigado o estágio de grande mago, embora ainda lhe faltasse mana. Entre os usuários de energia marcial, eles eram classificados em Cavaleiros Vermelho, Azul, Púrpura, Prateado, e no topo, os Dourados, uma façanha só atingida pelo 4º rei marcial. Após as apresentações, Alas explicou que a Ordem se envolveria em um problema na cidade de Triss, que causava preocupações constantes. Triss estava entre os reinos de Étil e Tarum, uma cidade neutra criada após conflitos antigos. No entanto, sua localização vantajosa para o comércio atraiu riqueza e uma população crescente, o que fragmentou o crime organizado. Assim, os maiores sindicatos Hanffelds e PLS expandiram seu poder na cidade, dividindo o território e tentando definir o próximo sucessor. No entanto, nos últimos anos, PLS ganhou vantagem ao se aliar a necromantes no comércio de escravos. Até Hanffelds denunciou o uso de necromantes da Ordem de Atoba, que prontamente interviu. Isso resultou em uma vitória para Hanffelds, e PLS mal conseguiu manter seu nome. Quando Karnak comentou que tudo parecia resolvido, Alas acrescentou que Hanffelds também era acusado de usar necromantes, embora soubesse ocultar suas ações melhor. Sairai ficou espantado e Alas explicou que era difícil identificar pela escuridão do fim, deixada como rastro. Sairai explicou sua repulsa e Karnak reagiu com indignação, enquanto Baros pensava secretamente como Karnak não tinha muita moral para julgá-los. Aliás, Alas ressaltou que para preservar a reputação da Ordem de Atoba, precisariam agir discretamente, pois qualquer erro poderia dificultar a captura de necromantes no futuro. A missão seria uma infiltração disfarçada na cidade. Quando perguntaram por que Alas não designaria membros da própria Ordem para esta tarefa, ele admitiu envergonhado que havia vazamento de informações dentro da Ordem. O último grupo enviado ao território dos Hanffelds desaparecera sem deixar rastros, embora fossem aventureiros habilidosos, e o principal suspeito era o Bispo Straff, um sacerdote de alto escalão que ajudava Hanffelds a expulsar o PLS. Karnak perguntou a Alas se não havia informado o restante da Ordem sobre o plano, e Alas respondeu que estava agindo por conta própria, pois possuía autoridade suficiente para isso. Ele pretendia relatar o ocorrido apenas após a missão ser concluída. Alas explicou que precisaria de provas definitivas do uso de necromancia. A Sairai apontou que era perigoso, com o risco que toda a cidade se voltasse contra eles. Alas concordou e disse que era exatamente por isso que havia solicitado a ajuda deles, pois acreditavam que todos poderiam se defender no pior cenário possível. Nas câmaras subterrâneas da mansão Hanu houve um gemido. O local sombrio era iluminado apenas por tochas, revelando que muitos ali haviam sido torturados. Um homem de manto conversava com o outro, comentando que já fazia tempo desde que a Ordem enviara aqueles homens. Perguntou se achava que a Ordem agiria novamente. O outro respondeu que receberiam de braços abertos, como se fossem mais sacrifícios enviados. Este homem era o Bispo Straff, usando a magia verde. Ele atacou os prisioneiros que gritavam de dor. O homem de manto perguntou se o corpo do bispo suportaria tamanha carga, ao que Straff respondeu que não, mas protegeria-se com a graça da deusa, criando um círculo de luz. Ele desejava que a Ordem enviasse mais aventureiros formidáveis para aumentar seus ganhos. Enquanto isso, Alas e os outros chegaram à cidade de Triss, que mais parecia uma cidade fantasma, com infraestrutura em ruínas e o crime desenfreado. Alas o alertou para manter seus pertences em segurança. De repente, uma adaga voou em direção a eles, cortando a bolsa de moedas de Ran. Moedas antigas caíram e pequenas mãos ágeis as agarraram, fugindo rapidamente. Raissan ficou furioso ao ver seu dinheiro roubado, mas não era surpresa que chamassem Triss de cidade do pecado. Ele questionou como poderia confiar em uma hospedagem em um lugar como aquele, ao que Alas assegurou conhecer um local. Para surpresa de todos, o alojamento era a mansão dos Platt, a família que Alas derrubara. Ao redor de uma mesa, ouviam-se o Dera, o chefe da casa Platt, que argumentava que todos que reconhecessem a magia proibida deveriam ser punidos, incluindo seu próprio pai, mas que os Hanffelds também haveriam infringido a lei e não deveria sair impunes. Alas apoiou, destacando que não poderiam simplesmente
simplesmente observar, enquanto Trist cometia tantas atrocidades, insinuando que a culpa era de Trist, não deles. Karnak e Baros assistiram, notando como Alas habilmente redirecionava o ódio para a cidade. Alas pediu o apoio de Sildera para uma operação contra os Hanfelds. Ela concordou, mas mencionou que os Hanfelds havia reforçado a segurança, tornando impossível acessar a mansão sem um membro de alta patente. Alas então propôs emboscar os residentes da mansão. Todos se surpreenderam com a simplicidade do plano, mas Alas garantiu que funcionaria. Sildera acrescentou que o exército dos Hanfelds era pequeno, porém estava preocupada por não ter informações sobre os necromantes. Mas Alas a tranquilizou, afirmando que os companheiros eram veteranos em combate a necromante. Mais tarde, na mansão dos Hanfelds, os guardas patrulhavam os muros, enquanto os homens de manto acendiam garrafas e murmuravam sobre vingança. Ao lançá-las sobre o muro, o fogo se espalhou, pegando os homens desprevenidos. Enquanto lidavam com o ataque externo, Alas e os outros se aproveitaram para se infiltrar na mansão. Karnak observou que os homens eram bem úteis, e Alas sugeriu que usassem a oportunidade para entrar, já sentindo o cheiro da necromancia no ar. Soldados bloquearam o caminho, perguntando se haviam sido enviados pela PLS. Ryan se preparou, lançando bolas de fogo que rapidamente atingiram os soldados, seguida de raios em cadeia que causaram pânico entre eles. Um soldado, confiante que eram apenas 5 inimigos, foi surpreendido quando viu o brilho de espada. Sairai avançou com um golpe, atingindo diversos soldados ao mesmo tempo, suas manobras fluindo suavemente enquanto cortava os adversários. Baros observava, comentando que seus movimentos não eram dos melhores, o que provocou um debate com Karnak, que criticou a falta de aura de combate de Baros. Percebendo um soldado se aproximar, Baros se preparou e o derrotou com um único movimento, enquanto Karnak disparava flechas precisas, atingindo o peito dos inimigos. Enquanto isso, Alas enfrentava o soldado com uma fúria inusitada, e Karnak questionava de onde um sacerdote aprendera a manejar uma espada daquela maneira. Eventualmente, perceberam que os soldados começavam a recuar, sinalizando que a missão estava surtindo efeito. Esse cara é um pobre coitado. Ora, o que temos aqui? Um canal miserável, quase sem inscritos? Se querem ver esse inútil ao menos tentando crescer, melhor clicar em se inscrever. Vamos ver se ele consegue acompanhar, mas eu duvido muito.